Olá, eu me chamo Nathalie e essa é a Emília. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o vírus Oropouche, saúde pública e papel do médico veterinário dentro dessa temática. Eu vou iniciar falando um pouco sobre o vírus. Esse vírus pertence à família Peribuniaviridae, gênero Orthobuniavirus. Estudos sobre a biologia molecular do voro sugeriram a existência de 4 genótipos 1, 2, 3 e 4. Seu primeiro relato ocorreu em 1955 no sangue de um paciente febril e em um grupo de mosquitos Coquiletidia venezuelensis, em Trindade e Tobago. O primeiro relato desse vírus no Brasil ocorreu em 1960 no sangue de uma preguiça, Bradipus tridactylus, durante a construção da rodovia Belém-Brasília. No ano seguinte houve uma grande epidemia de febre de Oropouche em Belém, com cerca de 11 mil casos, e a partir da década de 80, o vírus se proliferou por outras áreas urbanas no norte do Brasil como Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Rondônia e Tocantins. E em 1989 foi confirmado que o vírus também se proliferava em outros países da América Latina. Em 2012, no estado do Amazonas, foi encontrado a presença do vírus no líquido cefalorraquidiano de 3 pacientes, sugerindo o comprometimento do sistema nervoso central, apesar da rota de invasão desse sistema ser desconhecida. Os registros demonstram que o vírus Oropouche ocorre apenas na América Latina, com o Peru, Brasil e Panamá. Porém, a Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador e Venezuela já isolaram o genoma desse vírus em humanos e animais selvagens. Segundo o levantamento bibliográfico realizado por uma equipe de pesquisadores de universidades da Amazônia, entre os anos de 1961 até 2019, no mundo a estimativa é que ocorreram cerca de 414.433 casos de febre de Oropouche, sendo que 413.465 são estimados apenas no Brasil, ou seja, 99,76% dos casos estão na região brasileira, informa o artigo publicado na revista eletrônica Acervo Saúde. Dentre os genótipos do vírus, o genótipo 4 teve, inicialmente, seu aparecimento em Manaus. Este foi determinante para o avanço do Oropouche pelas maiores áreas do território amazônico e até mesmo fora da Amazônia. Antes da introdução do vírus Zika no território brasileiro, a febre Oropouche era considerada a segunda arbovirose com o maior número de notificações no país, em especial na Amazônia. A Amazônia brasileira possui cerca de 60% do total da extensão da floresta amazônica. Desta área, uma grande parte ainda é inexplorada e com a presença de animais nativos desta região. Estudo com animais selvagens foi possível detectar a presença do voro nos organismos destes animais, aliado a este fato o baixo nível de imunização da população para este vírus em locais remotos. Ou seja, dentro da floresta amazônica acabam por colaborar com o surgimento dos surtos de voro de forma esporádica, principalmente em municípios considerados rurais ou com obras que demandem um grau de impacto grande no meio ambiente. Isto ocorre mais rotineiramente. A transmissão ocorre por ciclos complexos do tipo endêmico, ocorrendo em 2 tipos de ciclos distintos, silvestre e urbano. O primeiro se inicia em um hospedeiro vertebrado primário, como os animais silvestres que podem ser preguiças, B. tridactylus, primatas não humanos e algumas aves, sendo um arbovírus com uma alta taxa de infecção em aves. Todos estes atuam como hospedeiro do voro na natureza. O vetor do vírus no ciclo silvestre é incerto, pois já foram isolados de mosquitos. O Sclerotatus serratus, na Amazônia e de Coquiletidia venezuelensis em Trindade e Tobago. O mosquito vetor pica um animal silvestre infectado. Carreando o vírus, o mosquito vetor pica um ser humano tornando o hospedeiro final e principal reservatório no ciclo urbano epidêmico. O ser humano infectado serve de ligação entre o ciclo silvestre e urbano. Infectado, o ser humano ao ser picado pelo mosquito transmissor sem o vírus agora o infecta, permitindo a transmissão viral ao picar outros seres humanos. No ciclo urbano tem como principal vetor o mosquito Culicoides paraensis e o Colex quinquefasciatus, mais conhecido como mosquito borrachudo, mosquito pólvora ou maruim, mas pesquisas já comprovaram que outros vetores podem transmitir o vírus, como os mosquitos do gênero Aedes e Colex quinquefasciatus. Durante o ciclo urbano, o vírus é transmitido pela picada durante o repasto sanguíneo. No ciclo selvagem, o reservatório do vírus Oropouche são os animais selvagens, por exemplo, primatas, preguiças, saguis e certos artrópodes. Os sintomas e sinais clínicos são muito parecidos com os da dengue, podendo até serem confundidos. Mas pelo que se conhece, o Oropouche não gera os quadros graves que a dengue é capaz de produzir.
todas as idades e ambos os sexos parecem ser igualmente susceptíveis à infecção. A fase aguda da doença geralmente varia de 2 a 7 dias, no entanto. Uma porcentagem significativa de pessoas pode desenvolver uma recorrência dos sintomas dentro de 2 a 10 dias após se tornarem afebril. No entanto, são usualmente menos severos. As características clínicas da febre de Oropouche incluem início abrupto de febre, calafrios, dor de cabeça severa, tonturas, mialgia, artralgia, náuseas, vômitos. Pode apresentar um quadro de meningite asséptica. Pelo fato das arboviroses no geral apresentarem um quadro parecido, essa doença é constantemente confundida com Zika, Venden, dengue, ou VEC, chikungunya. E o que esse vírus tem a ver com a saúde pública e qual o papel do médico veterinário no meio disso? Fala pra gente, Emília. Pode deixar, Nathalie. A saúde pública pode ser definida como o trabalho que uma sociedade coletivamente realiza, com a responsabilidade do Estado, para garantir as condições de acesso à saúde através de uma assistência adequada com práticas e medidas relativas à saúde física, mental e social. As doenças virais têm sido consideradas desafiadoras nos últimos anos no âmbito da saúde pública, como a dengue, Zika, chikungunya, e a própria Covid-19 através da ocorrência de pandemias, endemias e epidemias que tiveram dificuldades inicialmente em relação às possibilidades de tratamento, origem dessas infecções e de como afetam os seres humanos, por exemplo. Os vírus constituem a biodiversidade, abrigando-se nos organismos celulares, evoluindo entre si e seus hospedeiros. O estabelecimento dos vírus e suas formas de infecção decorre da forma de interação das espécies entre si, os seres humanos e o ambiente. As relações cada vez mais próximas com outras espécies e seus vírus, através do desmatamento, ocupação desordenada, estabelecimento de animais silvestres próximos às cidades por falta de habitat, deposição de matéria orgânica e vulnerabilidade social, são alguns fatores que constituem um risco epidemiológico, ambiental e sanitário por serem novos cenários com outros protagonistas. Os arbovírus são um grupo de vírus causador de sérios problemas para a saúde aos humanos. Todos eles são transmitidos para o homem por meio de um artrópode hematófago, como os mosquitos, no caso do Oropouche, a partir de animais silvestres hospedeiros, a exemplo, o macaco. No caso de doenças como a febre do Oropouche, a pessoa infectada passa a ser o reservatório, permitindo uma rápida propagação da doença. A febre do Oropouche, doença viral e arbovirose, está presente no topo da lista dos problemas sérios de saúde pública no Brasil, tendo um grande potencial de emergência pelo seu vetor estar distribuído por todo o continente americano, podendo potencialmente se espalhar semelhante ao Zika vírus, como dito por especialistas. Os fatores de risco epidemiológico em saúde pública são muitos, entre eles, a possibilidade do mosquito vetor se adaptar às condições climáticas ou até chegar a outros locais, a capacidade de espécies silvestres reservatórios, como o caso de preguiças e outros animais da floresta tropical, primatas e algumas aves, terem proximidade com os humanos mantendo o ciclo, e o fato de sua sintomatologia ser bem parecida com a da dengue, podendo ser confundida ou descartada em locais que não seja comum. Outro desafio do Oropouche é sobre seu diagnóstico, onde apenas laboratórios de referência possuem os recursos para identificar este vírus específico nos exames, e também possibilidade de usar como método diagnóstico somente o histórico de visita desprotegida a regiões em que o vírus é comum. Assim, a notificação epidemiológica dessa doença é muito difícil de ser demonstrada, havendo subnotificação. Pouco discutida no Brasil, onde a mesma foi negligenciada por anos, e atualmente ela está requerendo uma atenção especial, pois em alguns lugares do Brasil estão ocorrendo surtos isolados periódicos em populações humanas. Os desafios dentro do diagnóstico, notificação e discussões sobre a doença trazem incerteza sobre o ambiente, vetores e hospedeiros, o que nos faz pensar sobre um elo, a saúde única. A saúde única traz uma visão integrada e ampla da relação entre a saúde humana, saúde animal e saúde ambiental, onde refere-se a um vínculo muito estreito entre o ambiente, as doenças em animais e a saúde humana, em que a febre do Oropouche precisa ser abordada. Os setores relacionados a essa abordagem precisam ter sistemas de detecção e análise aperfeiçoados e integrados, com especialistas treinados e capacitados no presente e ao longo das próximas décadas. Um desses profissionais inseridos na saúde pública e, consequentemente, saúde única é o médico veterinário.
Este atua diretamente como profissional da saúde, podendo atuar na prevenção de zoonoses, controle e erradicação de doenças infecto-contagiosas, ações de promotoras de educação em saúde, tendo um importante elo entre a saúde animal, humana e do ambiente, sendo, portanto, essencial dentro da saúde única. A inclusão do médico veterinário como profissional da saúde aconteceu em 1991. Vindo a seguir em 1997 uma resolução escrita sob o número 218, de 6 de março de 97, listar os profissionais de saúde de nível superior, republicada como resolução número 287 de 8/10 de 98 no DOU número 86, de 7/5 de 1999. Recentemente, os médicos veterinários foram incluídos no quadro profissional para atenção básica à saúde, de modo especial atuando no NAS, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Esta meta foi alcançada graças à criação da Portaria 2488, de 21/10 de 2011. Com o amplo leque de competências, o médico veterinário está capacitado para planejar e executar medidas de prevenção e controle das arboviroses, como a febre do oropouche, por deter conhecimentos nas áreas de epidemiologia e saneamento ambiental. Em relação à atuação no manejo da febre do oropouche, várias formas e áreas estão disponíveis. Primeiro, estudo da virologia, genética viral, mutações do vírus, particularidades dos vírus. Pesquisas em relação ao vetor e patogenia. Segundo, auxiliar no diagnóstico de doentes. Terceiro, vigilância em saúde epidemiológica, ambiental, sanitária, em dados estatísticos e na contingência e controle da doença. Quarto, administração de serviços de saúde, trabalhando em conjunto com outros profissionais na gestão de unidades de saúde, sejam UBSS, Unidades Básicas de Saúde, e UPAs, Unidades de Pronto Atendimento, colaborando com controle, prevenção e tratamento de doentes. Quinto, formulação de políticas públicas de saúde, pode atuar como componente do SUS, Sistema Único de Saúde, contribuindo com a implantação de estratégias de controle de vetores, triagem de animais silvestres encontrados próximos aos humanos e que possam portar o vírus, por exemplo, além de poder favorecer a possibilidade de um diagnóstico disponível nas redes de saúde como as UPAs. Sexto, formulação de vacinas e tratamentos. Sétimo, educação em saúde e a participação em núcleos de apoio à saúde da família, atuando na medicina veterinária preventiva e saúde pública, tanto podendo atuar com a equipe, quanto treiná-los a respeito da relação do vírus com os animais silvestres, além de repassar isso à população. Oitavo, realização de necrópsias, testes sorológicos e moleculares com os hospedeiros reservatórios dos vírus. Nono, saneamento ambiental em geral pode atuar em conjunto com profissionais como biólogos e geógrafos para entender o local de reprodução de vetores, estudo de áreas degradadas, impactos do ambiente, acúmulo de matéria orgânica, além da população de entorno que reside e está possivelmente mais exposta aos riscos. Um exemplo de atuação do médico veterinário é o artigo Soroprevalência de anticorpos anti-arbovírus de importe NCIA em saúde pública em aves selvagens, Brasil, 2007 e 2008, onde veterinários e um biólogo tiveram o objetivo de determinar a prevalência de anticorpos inibidores da hemaglutinação para os arbovírus, entre eles o vírus oropouche, em aves selvagens, tendo como resultado a arenaria interpres reagente em 5,9% para o vírus oropouche, e presença e distribuição territorial de multiespécies do vírus oropouche no Brasil, dentro do quadro de saúde única, em colaboração com uma médica veterinária. Fala do controle no Brasil de forma interdisciplinar, incentiva a compreensão de quais vetores povoam e seus locais específicos no Brasil, objetiva a redução na incidência entre a população e contenção, incentiva o uso do modelo da saúde única para avaliar futuros eventos de distribuição e sua transmissibilidade. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada e até a próxima!